Abra sua Bíblia comigo, nós estamos estudando sobre as características cristãs. E hoje eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 6. Quero ler a partir do versículo de número 43, que é de muita importância o que diz essa palavra. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, oramos por aqueles que estão no trabalho. Acharam, irmãos? Lucas capítulo de número 6. E pela multidão de crianças, né, irmãos? Como tem criança, né? A criança é o futuro da igreja. Nossa igreja está com um bom futuro, viu? Glória a Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo de número Lucas capítulo 6, a partir do versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância que há no coração, a boca fala. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu o fundo e pôs os alicerces sobre uma rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e correntes naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre uma rocha. Mas o que ouve e não pratica, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre uma terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma noite juntos como igreja, para aprender, para meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo, que é poderoso para nos ajudar, Ele esteja no nosso meio, que haja nessa noite uma convicção em cada um de nós, daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos fazer, e pedimos ao Senhor, fica conosco, revela a Tua Palavra a cada um de nós, e que possamos ir embora nessa noite, cheios de alegria, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. É o que eu peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, tome seu assento. Nós temos falado nesses últimos dias, e hoje nós finalizamos essa parte de argumentação, sobre a característica de ser cristão. O que é esse negócio de característica, de como funciona? Vivemos um tempo que ser cristão é somente dizer, eu sou cristão. Muitas pessoas dizem, eu sou cristão, mas quando você observa ela, você não consegue observar nela as características de ser cristão. Só somos chamados de cristãos porque seguimos a Cristo. Em Antioquia, quando os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, não eram assembleianos, não eram batistas, não eram católicos, não eram presbiterianos, não eram de nenhum movimento denominacional. Eles eram seguidores de Jesus. E eles faziam questão, e aqui é onde nós estamos estudando nesses dias. Os discípulos faziam questão de, quando fossem interagir com as pessoas, mostrar a diferença. Não era um pastor que dizia, não faz isso, não faz aquilo. Isso não pode, isso pode. Era cada um de si que falava, agora eu sigo a Jesus, eu fui perdoado do meu pecado, eu sou uma nova criatura, eu vou fazer questão de me comportar conforme um cristão. E o tempo que vivemos, tem muita igreja, tem muito pastor, tem muita pregação, tem muita coisa acontecendo, não podemos dizer que não é verdade. Tem muita coisa, mas se olhamos em volta, percebemos que não há muito resultado. O número de igrejas não diminui o número de divórcio. O número de igreja
não está diminuindo o número de meninas sem marido grávida. O número de igreja não está diminuindo as fofocas, não está diminuindo as invejas. E aí é onde nós temos que parar e olhar para nós nessa noite. Lembre-se, quando eu comecei esse ensino, eu falei para os irmãos que a ideia é olhar para mim e verificar se em mim existe as características de Jesus Cristo. Se em mim, porque, irmãos, saber pecado dos outros não me deixa santo. Observar defeito das pessoas não melhora quem sou. Mas quando eu dedico tempo para olhar para mim, eu não consigo ver as pessoas e eu viro uma referência de Cristo para as pessoas. E é esse o objetivo de estar aqui. E o texto que nós lemos, Jesus foi muito direto. Nós tínhamos lido em Mateus e agora nós lemos o mesmo texto em Lucas, onde Jesus até faz uma pergunta. E ele diz assim: se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? E ele faz afirmação dizendo: olha, não se colhe uvas dos espinheiros. Você não colhe maçã do pé de abacate. E ele diz o seguinte: o homem bom, ele vai no seu bom tesouro e ele tira boas coisas. Isso é na hora da briga, irmãos. Isso é na hora da irritação. O homem mau, quando ele abrir o seu tesouro, vai ter palavrão, ofensa, lembrança de passado, acusação, afronta. Mas o homem bom, quando ele abrir o seu tesouro, ele vai dizer: me desculpa, eu não deveria estar brigando com você, me perdoa, olha, você está errado, mas não é assim que se discute uma situação. Perceba que nós só vamos saber que estamos prontos na hora do conflito. Como eu sei que estou pronto para tirar 10 numa prova? Quando eu fizer a prova. Quantos de nós não já fomos para a escola dizendo: a prova é fácil? Quando chegou lá que pegou a prova na mão, falou: misericórdia, que aula foi essa que eu não estava presente? Quantas vezes você foi preparado, quando pegou a prova falou: acabou? Eu me lembro na faculdade que as provas, na faculdade acabou, pode sair, não é que nem na escola. Algumas pessoas parece que nem colocavam o nome e saía muito rápido. Uma vez eu perguntei para o rapaz: como você foi tão rápido? Ele falou: não foi rápido não. Eu falei: mas você acabou? Ele falou: não sabia nada, só coloquei meu nome e saí. Não quis perder tempo, porque quando ele viu, ele já sabia. Não sei nada. Eu e você, como cristãos, vamos saber se estamos tendo esse comportamento no dia a dia, nas pequenas coisas, de como respondemos a um olhar, de como respondemos a um contato físico com alguém. Se eu no meu dia a dia falo de Jesus para alguém, pense com você aí, quantas pessoas hoje você disse: Deus te abençoe, Jesus te ama? Você conhece Jesus? Você sabia que Ele pode mudar a sua vida? Ontem eu tive uma experiência de conhecer alguém com 52 anos que nunca leu a Bíblia. É italiano. Aí eu não resisti, comprei uma Bíblia para ele e fizemos um acordo, e hoje ele deve começar a ler a Bíblia que eu levei hoje. Nós temos nessa noite que olhar para dentro de nós, irmãos. É muito bom sentir a presença de Deus, mas é melhor carregar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É impossível você estar no meio de um mar e não se molhar. Mas aquilo, depois que você sai, acabou. E muitas vezes estamos vivendo assim. Porque quando a presença de Deus vem, irmãos, se até a tristeza se alegra, pensa nós. Só que você tem que aprender a não só sentir, mas portar a presença de Deus. E aí você vai ter que ver no seu comportamento. E nós falamos já dentro desses dias, nós falamos que o verdadeiro cristão, ele obedece a palavra de Deus com amor. Aí você responde para você: eu estou obedecendo? Ou eu já estou dizendo que tem texto bíblico que não é para agora e estou deixando de lado? Nós falamos também que o verdadeiro cristão, ele não se esconde. Quando alguém olha para ele, já consegue ver. Em tudo ele está dizendo: Deus abençoe,
Não, vai lá na igreja, que Deus tem solução. Encontrou alguém reclamando do dia, do trabalho, fala, não, agradece, tem gente desempregada. Eu sei que é difícil, se prepara, vai estudar, que você consegue um emprego melhor. Mas enquanto você não consegue, agradece a Deus por esse. Encontrar um crente é muito bom, irmãos. Encontrar um crente é muito bom. Nós falamos sobre isso. Nós falamos que o verdadeiro cristão cuida primeiro da sua família. Porque não adianta você cuidar do filho dos outros e não cuidar do seu, cuidar da esposa dos outros e não cuidar da sua, cuidar do marido dos outros e não cuidar do seu. Isso a gente falou bastante. Nós falamos que o verdadeiro cristão pega a sua cruz e segue a Jesus. Falamos sobre isso também. Nós falamos que o verdadeiro cristão vive em santidade. E aqui é uma coisa que nós temos que se refletir sempre. Santo não é a estátua. É você se separar do mundo. É você fazer uma escolha pessoal onde não tem ninguém que te conhece. E quer ver uma coisa que vai ter que determinar? Pega o seu celular. Nesse tempo de tecnologia, que não podemos dizer que ela não existe, pegue o seu celular. E nesse momento pense uma coisa. Vamos escolher aqui um irmão de nome, só para falar. Hélio, vai. Presbítero Hélio, me dá o seu celular aqui agora, que nós vamos ler todas as conversas do seu WhatsApp. Misericórdia, pastor, não pode não. Porque são pessoais? Não é porque são pessoais. Entenda o que eu estou falando, estou usando um exemplo. Mas é para você pensar que você tem que cuidar de você. Já pensou? Você tem vergonha que alguém aqui veja a mensagem que você escreveu. Mas Deus está vendo o que você escreve. Aleluia. Glória a Jesus. Será que se Deus fosse assistir os filmes que nós estamos assistindo, é importante fazer hoje, nessa noite, esse pensamento de santidade. Porque santidade, irmãos, é em tudo. O diabo, ele não chega com uma cara feia, ele chega devagarinho. É piano, piano, como diz o italiano. O diabo, ele senta ali e fica esperando. Sabe quando nós estamos aqui no culto, que nem domingo que nós estávamos? E bate o pé e pula, ele até vai embora. Ele fala, não vou ficar aqui não. Mas quando ele vê você reclamando, falando o que não devia falar, olhando o que não devia ver, ele vai se aproximando. Ele vai se aproximando. Ele fala, a Bíblia diz o quê? Ele está ao derredor como um leão, buscando quem pode tragar. Tragar isso aqui, ó. E o diabo fica ali, ó. E você está aqui forte, cheio do Espírito. Ele fala, não, vou para outro. Mas quando ele olha você começar a ver o que não pode, falar o que não deve, pensar, reclamar, ele já se aproxima e fica ali. Um vacilo que ele der, uma distração que ela der, eu entro e acabo com o dia dele. E não acontece isso? Às vezes nós estamos bem, irmãos, é um segundo da nossa carne agindo, a gente acaba com tudo, destrói todo dia, não tem mais paz, não tem mais paciência, e não deveria ser assim, porque se eu e você andar em espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne, mas é preciso estar em espírito, porque Paulo, escrevendo aos irmãos, ele disse, o homem carnal não discerne nada, tudo é normal, agora o espiritual não. O espiritual, ele vê e fala, isso aqui está querendo me atingir. Rapaz, eu tenho um negócio para te contar. Vai edificar você? Não. Vai edificar eu? Não. Vai edificar quem você? Não. Eu não preciso saber. Não, mas para você se defender, a Bíblia diz que tem um advogado fiel. Que ele vê tudo, escuta tudo. E se eu e você crer nisso, nós ficamos em paz. E nós falamos sobre santidade. Nós falamos também que o cristão verdadeiro, ele não se molda ao costume do mundo. E aqui, irmãos, eu quero aproveitar e dar, porque eu não falei semana passada. Costume do mundo é tudo. Roupa, música, tudo. Tudo. Se vocês olhassem o meu status, porque eu sou crente, ok? Mas você é o pastor. Não, eu sou crente. Antes de ser pastor, eu sou um cristão. Vocês entraram lá no meu status, tem uma foto aí, irmã Daniela, ela de biquíni e fio dental, eu de sunguinha, e uma música do MC Pega Fogo. Não sei se tem. Não sei se tem. Aí vocês olham essa foto, vocês veem esses status, vocês vão curtir? Não. Você vai falar, isso aqui é meu pastor,
Que homem desviado do cão? Ou não é isso aí que você vai falar? Agora, por que eu tenho que ver o seu status e achar que você está se santificando? Entendeu o que eu estou falando? Não se moldar ao mundo é em tudo. O homem, irmãos, nós homens, vamos pôr uma roupa. Isso aqui está glorificando a Deus? Tá, ok. Uma mulher, porque a gente só fala de mulher, não é isso? Que é o que o mundo está usando, irmão. Tem mulher nua em comercial de tudo. Às vezes o comercial é de Bíblia e lá no fundo está passando uma mulher nua. Ou não é? É de tudo. Só que o cristão, ele não se molda ao mundo, irmão. Não se molda. Se você está se moldando ao mundo, você não está entendendo. E eu não digo que a mulher tem que ser bagunçada, o homem, porque não tem ninguém aqui bagunçado. Pelo menos na minha vista aqui está todo mundo se cuidando. E tem que se cuidar. Só que não se moldamos ao padrão. Aí é moralidade, sexualidade. Isso não só na roupa, mas na fala, no cabelo. Outro detalhe, não, cabelo não tem nada a ver. Tá bom, pastor amanhã vai rapar aqui assim, vai deixar só um negocinho aqui, vai pôr para cima e vou vir para o culto. Não, mas o senhor é o pastor. Não tem nada a ver, eu sou crente. É isso que nós temos que entender. O que não pode para um, não pode para todo mundo. E Deus não estipulou o terno e a gravata. Por exemplo, hoje eu queria tirar a gravata. Deus sabe. Quem está em casa e está fora da Itália não sabe o calor que está fazendo aqui já. Ele chegou chegando, né? Estou vendo os irmãos aí todos já se aliviando. E é isso mesmo, está muito calor. Mas entenda, não é isso que a gente está falando, de uma moldura gospel. É de uma moral bíblica. Que não é terno e gravata, não é um vestidão, não é isso. É o pudor, é a decência. É você pôr sua roupa. Porque, irmãos, para o imoral, até a mulher que está na burca, ele é capaz de passar a burca e ver o que ele não está vendo. Jesus disse o quê? Os olhos são a janela. Então não se preocupe, porque o imoral ele vai ver a imoralidade em tudo, mas o espiritual ele vai saber se moldar. E aqui vai tudo, conversa. Nós não podemos, irmãos, um crente não conversa igual a uma pessoa que não é crente, não conversa. Outra coisa, trijeito. Tem que entender uma coisa, nós aceitamos Jesus, nós temos que batalhar. Vamos dizer assim, vou usar o que acontece. O cara era um malandro. Ele chegou na igreja, ele tem que por si só, ninguém precisa falar. Ele entende que aquela linguagem é de malandro, de cadeia. Ele começa a mudar o seu vocabulário. Ele era qualquer outra coisa, ele começa a se ajustar. E nós temos que ter essa preocupação como cristão. Não é ser religioso, mas ser alguém que sabe que isso não comporta para mim. Isso não pertence mais. Você pega a sua vida e diz, o que eu fazia no mundo eu não posso fazer agora. O que eu fazia antes de aceitar Cristo, agora eu aceitei a Cristo. Tem que ter outras características. E isso tem atrapalhado, porque muitas vezes nós somos a pedra para alguém chegar até Cristo. Tem gente que nunca entrou aqui, irmãos. E ele só vai entrar aqui vendo você. Paulo diz o quê? Vocês são a carta de Cristo. Imagine que você é carta de Cristo. Você está andando por Torino, alguém vai ler Cristo. Aí já pensou? Quando vai ler, mal pagador, fofoqueiro, invejoso, rancoroso, briguento, mal-humorado. Falei, ixi, essa carta aqui de Cristo está dura de ler. Mas quando ela lê, que ela vê simpatia, humildade, simplicidade, verdade, seriedade, moralidade, transparência, autocontrole, ela diz, olha, essa pessoa aí está indo na igreja mesmo. Esse Jesus aí está podendo. Então entenda isso, nós falamos na semana passada um pouco sobre isso. E eu quero falar hoje com os irmãos que o cristão verdadeiro, ele não é extremamente religioso. Porque tem muito disso, não tem? A pessoa é religiosa de tal ponto que ela trava o mover de Deus. Ela trava. Deus só trabalha se for daquele jeito. E nós temos corrido um grande risco de não ver a bênção de Deus por ser religioso demais. E o religioso, ele para de ver a sua fragilidade e começa a ver a fragilidade dos outros. Tudo nele é bênção. Tudo nele é um processo. No outro é
rebeldia. Quando é dele, Deus está no controle. Quando é o outro, não, está se precipitando. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero ler Lucas capítulo 18, versículos 9 e 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler os versículos 9 ao 14. Acho que podemos tirar uma lição dessa parábola que Jesus contou. Os irmãos acharam? Amém. A palavra diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Eu queria que você imaginasse você fazendo essa oração aí, tá bom? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este irmão que está sentado do meu lado no banco. Nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo, ó glória, quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse texto conta uma coisa que você tem que entender: 2 homens, o mesmo propósito, orar. Eram 2 pessoas, os 2 tinham o mesmo objetivo, os 2 estavam no mesmo lugar. Nós estamos numa mesma igreja, ouvindo o mesmo sermão, só que a atitude individual de cada um vai gerar resultados diferentes. 2 homens, propósito, os 2 foram orar. Aonde? No templo, no mesmo lugar. Começa a oração, um de pé, que era um costume, começa a olhar para si mesmo. Irmãos, não tem ninguém aqui que não tem pecado. Não tem ninguém aqui que não tem pecado. Isso é importante você sempre saber. Um disse: Senhor, eu estou demais, cara. Eu não vim orar, eu vim me apresentar para o Senhor. Eu vim fazer uma exposição de mim mesmo. Eu sou demais. Eu estou jejuando 2 vezes na semana, que era um exagero. O costume não pedia aquilo, mas o judeu, para dizer que tinha santidade, o fariseu falou: não, 2 vezes por semana, para nós ficar santo. E o texto diz que um dos homens, o que ele fez? Ele colocou o seu coração diante de Deus. Porque se você for sincero, você verá que você é muito mais pecador do que as pessoas estão falando. Se você for sincero, nós prestamos muito menos do que os outros pensam. Agora você pensa, Deus que te vê 24 horas, sem intervalo, no banho, no trabalho, no ônibus, no celular, na internet. Ele te vê em todos os segundos. Só que a religiosidade faz eu e você fazer o que esse homem fez: me comparar. Olha, eu não sou que nem aquele. É verdade, isso é pior que aquele. Vivemos um tempo que todo mundo olha para todo mundo, não é assim? Quantos hoje estão congregando dentro de casa? Não vou mais na igreja não, tudo hipócrita. Não tem isso? Não, o negócio de igreja é lugar de mentirosos. Não. Por quê? Porque se sente tão santo que não quer se misturar. Nós precisamos hoje entender que um cristão verdadeiro, ele não é demasiadamente santo. Ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu posto.
E ele, quando vê um irmão que está menor que ele, o papel dele é orar, é interceder. Biblicamente, você tem que ir. Vai irritar alguém? Vai irritar. Vai perder algumas amizades? Vai perder. Mas quando você vê o meu momento de fraqueza, não fale para o irmão, fale para mim. Se nós cumpríssemos. Lembra que Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem o que eu mando? E ele faz até a comparação no texto que nós lemos em Lucas, dizendo: olha, eu vou comparar os homens. O que escuta e pratica, ele está forte, nada vai derrubar ele. Mas o que escuta e não pratica, quando vem a tentação ele cai, quando vem a afronta ele sai fora. Mas ele não construiu, ele não ouviu, ouviu e tudo, mas ele não praticou. E nós estamos hoje aqui falando de práticas cristãs, características cristãs. Quando você vê um cristão muito cheio de religiosidade: meu irmão, chegamos na igreja. Mas como é que você estava antes de entrar na igreja? Não fala aqui dentro, você está na casa do Senhor. Do Senhor é a terra. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Aleluia. Glória. Só que a religiosidade faz você pegar 300 metros quadrados e dizer: é só aqui que ele está. Não seja assim. Não seja assim. O cristão verdadeiro, ele sabe que o Senhor está em toda parte. E ele não trava o Senhor dentro de um processo. Irmãos, tem lugares, hoje não, né? Mas um passado, e é por isso que talvez hoje temos tanta dificuldade em ensinar algumas coisas, porque no passado alguns pastores abusaram. Homem tinha que usar bigode. Lembram disso? O bigode podia, a barba não. Aí alguém falava: mas por que não pode a barba? Não interessa, não pode a barba. Uma época tinha que usar chapéu. Limitamos Deus a uma roupa. Não, se não tiver de terno e gravata, não se prega. Como se Deus fosse uma máquina humana. Criamos doutrinas pensando numa ordem, mas passamos por cima do mandamento para criar a doutrina. E muitos de nós queremos até, porque queremos pagar um preço, não é isso? Quantos de nós não queremos pagar um preço para dizer: eu mereço ser salvo? Eu dei o dízimo aqui, tem que me abençoar. Onde está escrito isso? Se você deu o dízimo é porque você já foi abençoado. Aleluia. Porque o dízimo só dá quem recebe. Perceba, queremos pagar para que alguém possa dizer: eu tenho direito. Não é assim que a gente liga para reclamar das coisas? Ô minha filha, isso aqui não é de graça não, eu estou pagando. Mas senhora, é só um arranhadinho. Não interessa, mas aqui quando eu comprei disse que não tinha que ter nenhum arranhadinho. Eu fui com essa televisão, uma veio sem os pezinhos. Eu fui na loja e falei: mas vai pôr no muro, né? Eu falei: não interessa que vai pôr no muro. Veio sem, tem que dar os pezinhos. Não vamos precisar, mas amanhã depois, se quiser pôr no chão, como é que faz? Entenda hoje, com Deus não funciona assim. E a religiosidade está impedindo muito cristão de ser feliz. Entra na igreja, em vez de adorar a Deus, já olha alguém e fala: eita, olha quem está aqui hoje. Ixi, pecador nato. Ou não é assim? Aí aquela pessoa no meio do culto se arrepende dos pecados, começa a sentir a presença de Deus. Alguém olha e fala: olha lá, está fingindo, está fingindo, está fingindo. Ou não é assim? Precisamos parar de ser religiosos e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Não manipular o Senhor como esse homem fazia. Eu não sou que nem aquele, eu não sou como o outro. Você é pior porque está se comparando. Nós temos que ser exemplos e não comparar os outros. Deus não chamou você para julgar ninguém, mas chamou você para ser exemplo para todo mundo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tiago capítulo 2, do verso 1 ao 5. Tiago diz uma coisa que eu já vi muito acontecer, e eu peço a Deus que nós possamos aprender a viver uma vida sem esse estereótipo, irmãos. Isso aqui que Tiago está falando se aplica em todo o contexto. Acha aí sua Bíblia. Tiago capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. Eu vou ler rápido para nós ganharmos tempo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, no meio do culto, entrar alguém com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguém pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta debaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentre de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quantas vezes fazemos isso aqui? A religiosidade nos faz olhar para um internado não existe. Essa palavra não tem nada a ver com o que eu falei. A religiosidade faz olhar para alguém que está com paletó, com anelzão no dedo, e dizer: eita, homem de Deus. Olhar para alguém que não tem condição boa, que de repente está até um pouco banguelo, e julgar ele e dizer: você fica aí em pé, não importa, se você vier para a igreja vai dar só prejuízo. A gente quer pessoas que paguem, a gente quer pessoas que dizimem, a gente quer pessoas de poder. Ou não é isso? Quantas pessoas, procure, eu não sei se pode ser que exista na internet, procure um vídeo com alguém fazendo um vídeo dizendo: irmãos, hoje o José veio aqui no culto, olha que bênção, está nos visitando. Mas quando entra presidente, governador, todos os pastores põem no púlpito. Eu não tenho nada contra, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando dessa gestão de religiosidade. Aqui na igreja, por exemplo, quem não está em comunhão não pode vir aqui no púlpito, não é verdade? Não é isso que a gente faz? Aí chega o presidente da Itália aqui dentro do culto: por favor, excelência. Mas peraí, pastor, se ele está em comunhão, não me interessa, ele é uma autoridade. Quem falou? Aqui é santo. Nós temos que parar de religiosidade. O que tem money faz o que quer, bebe, fuma, vai para balada, só que o pastor não fala porque olhou a conta do mês e falou: eita, se eu disciplinar ele parar de dizimar, eu estou frito. Aí o pobrezinho vem no culto, errou uma vez, dava para corrigir ali no oculto. Aí o pastor vem e expõe ele: o fulano de tal está de disciplina, veio para o culto sem terno. Estou exagerando. Nós temos visto essa religiosidade matando a fé verdadeira, a fé simples, a fé que transcorre na veia de qualquer um homem que clama ao Senhor. Jesus não disse que ouviria as orações de pastores. Jesus não disse que ouviria orações de teólogos. Jesus não disse que ouviria orações de homens e mulheres que tivessem a exegese, a hermenêutica perfeita. Não. Mas ele disse que ouviria a oração de qualquer pessoa que em qualquer lugar na terra se arrependesse dos seus pecados, se humilhasse, fosse a ele com todo o seu coração. Aleluia. Só que a religiosidade faz a gente entrar aqui e querer orar diferente, né? Jesus ensinou a orar. Pai nosso, relacionamento familiar. O Pai está no céu, já é tudo diferente. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, tá o princípio moral. Aí alguém quer brincar com Deus, ora de qualquer jeito. Uns pressiona Deus, né? Isso tem que me dar, declara. Declara o quê, irmãos? O problema é que a gente prefere se enganar. E não é isso que Deus quer de nós. Então, se você é um religioso, tome cuidado. A religião é boa, porque ela te liga a Cristo. Agora a religiosidade te afasta de Cristo e te põe dentro de uma roupa, dentro de um sistema. E nós não podemos ser assim. Você vê o pecado de todo mundo, mas não vê o seu? Você é um religioso. Hoje, se perguntar para você qual que é o defeito que tem aqui no meio de nós, eu sei. Qual que é o seu? Eu sou perfeito demais, eu sou exigente, né? O meu defeito é ser organizado. Irmãos, isso não é defeito, qualidade. Só que como a gente não quer dizer que nós somos podres por dentro, que a gente pensa mal de todo mundo, que a gente fofoca em oculto,
A gente joga essas... eu sou muito perfeccionista, não é isso? Qual que são os seus defeitos? Eu sou perfeccionista, eu sou exigente, eu sou muitas vezes um pouco teimoso, é claro. Agora quando fala, e o defeito do seu irmão? Não, aquilo não presta, aquilo é falso. Ou não é isso? A religiosidade faz eu e você perder o foco do cristianismo, que é olhar para si e ser exemplo para os outros. Não olhamos para si, olhamos para os outros e não somos exemplos para ninguém. Mas temos que nessa noite buscar isso, falar: Senhor, muda quem eu sou, transforma quem eu sou, me enche da qualidade de Cristo. Glória a Jesus. Tem um texto bíblico que eu quero ser rápido, porque eu quero passar isso, porque eu acho que já falamos tudo. Jesus foi morto por quem? Nós sabemos, entenda o que eu estou falando, que alguém fala, não, os religiosos que armavam as coisas, eram os pastorzão da época, eram as autoridades que falavam, tem que matar ele. Por quê? Ele está tirando o nosso benefício. É nós que mandamos em tudo, é nós que fazemos e acontecemos. Agora ele está dizendo que qualquer um pode orar, vai tirar a nossa receita, vai tirar a nossa autoridade. Mas não é isso. Irmãos, eu estou olhando daqui de cima, se quiser baixar um pouco o ar, tá? Acho que eu estou de terno, não estou sentindo nada, mas tem irmão já está encolhido aí, né? Obrigado. Tem irmãos que cruzaram os bracinhos, outros... Olha, irmãos, que bênção. É bênção, não é? Olha que bênção, lá fora 65 graus Celsius, Fahrenheit. E aqui dentro nós estamos na terra dos pinguins. Mas o pastor está de terno, não sente nada, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 26. Nós temos vivido dias, irmãos, que muita gente num culto, ele sabe ser crente. Nós já acostumamos ser crente aqui dentro, ou não? Acostumamos. Outros até são... Mas aqui diz uma coisa importante nesse texto. Olha o que Tiago vai escrever. Se alguém entre vós cuida ser religioso, para aqui um pouquinho, vamos lá. Se alguém entre vós cuida ser o exemplo da religiosidade, é Bíblia, não é ninguém falando, é Bíblia. Você pode ignorá-la, ou você pode aprender com ela e a partir de hoje tomar cuidado. Mas olha o que ele vai dizer: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana a si mesmo. É isso aí que está escrito? Antes engana o seu coração. A religião desse, ela é vã. Vã é inútil. Tiago é muito direto, irmãos, porque a maioria dos problemas nossos começa quando falamos. Ou não é isso? Só que nós sabemos disso. O problema é que não praticamos isso. Nós lá no Brasil temos o bendito ditado que diz: boca fechada não entra mosca, não entra mosquito. Nós temos que aprender nessa noite que a religião nossa, ela perde todo o sentido quando nós falamos o que não devemos. Ah não, mas eu tenho que falar. Não tem não, cala a boca um pouquinho. Aleluia. Não, mas se eu não comentasse, não, ia estar tudo em paz se você não tivesse comentado. Mas nós queremos falar, nós queremos participar da conversa. Aí, quem olha a nossa religião diz: olha, a religião dele é vã, não serve para nada. E Deus não quer isso de nós. Esse evangelho tem poder para curar, para mudar caráter, para transformar, para operar milagres, maravilhas. Mas é preciso tomar o cuidado de entender os conselhos.
E uma característica de cristão, irmãos, porque muita gente diz assim, outro defeito, eu sou muito sincero. Mentira, é intruso e fala o que não deve. Porque se fosse sincero, falaria dos seus defeitos para os outros. Só é sincero para falar do defeito dos outros para os outros. Tem assunto que a gente não se mete. Não aguentei ouvir e ficar calado. Aí está no meio de uma confusão sem fim. Aprendemos nessa noite. Aquele que cuida ser religioso, refreie sua língua. Fale de Jesus. Você quer ver uma coisa? E aí, irmãos, é um comentário, não é? Você pega sua rede social, que é uma coisa sua, individual, que alcança quantas pessoas eu não sei. Às vezes eu olho ali uns status ali nossos, e 500, 600 pessoas viram. Eu falo, puxa vida, se leram o versículo, glória a Deus. Quando eu ia conseguir falar com 600 pessoas num dia? O seu, se tiver 3 pessoas, se você pôr um versículo, é 3 pessoas que você falou de Jesus. Nós usamos o nosso tempo para falar de Jesus, irmãos. Nós somos religiosos. O religioso, ele gosta de aparecer. Jesus vai dizer o seguinte: vocês quando for orar, não ora que nem os fariseus, não. Os fariseus vão para a praça, aí levantam os braços, aí as roupas são largas, cheias de filactérios, não é isso? E eles gostam de orar, oh Deus eterno, mas dentro deles são como sepulcros caiados, só imundícia, raiva, inveja. Não é isso que Deus quer de nós. Se você hoje tem uma característica religiosa, vigia. Não, mas eu estou acostumado, eu aprendi. O que diz a Bíblia? Porque tem gente que aprendeu errado. O que diz a Bíblia? Vamos continuar? Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, abre lá. Eu tenho tempo, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de números 7. Vamos ler os versículos de número 16, o 17 e o 18. Acharam? Não sejas demasiadamente justo. Isso é o que? Não seja muito justo aos seus próprios olhos, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Está vendo que tem gente que morre fora do tempo? Tem. Não era para morrer. É vontade de Deus. Mentira. É porque agiu como louco, morreu fora do tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Nós temos que ter um equilíbrio, irmãos. Não adianta ficar uma semana, não, essa semana eu vou fazer o sacrifício, não é assim? Não, o sacrifício de Daniel, 21 dias. Aí os irmãos ficam tudo falando, não, tá duro, rapaz, não é isso? O que está acontecendo? Está emagrecendo. Ai, que bom, eu estou fazendo, não é isso? Aproveita o jejum para emagrecer. Faz sacrifício de tolo. Aí depois está todo mundo cometendo as mesmas coisas de novo. Seja controlado. Entenda, se você está melhor que eu, ajude eu a ficar como você. Aleluia. Nós temos que olhar um para o outro e ver isso. Rapaz, ó, o irmão ali está precisando orar mais pelo jeito. Rapaz, fulano está vindo pouquíssimo na igreja, eu vou ligar para ele. Rapaz, o irmão lá chegou com uma roupa esquisita na igreja, eu vou ter um papo com ele. Irmão, se nós aplicar isso aqui, nós se ajuda. Aí nós vamos viver melhor, mais feliz. Porque o que está atrapalhando hoje não só, eu digo a igreja global, é nós vir aqui fazer uma finta de religioso e sair daqui nós somos pior do que quem não vem aqui. Isso está matando tudo. Aí quando alguém vê alguma coisa, nossa, diz, olha pulando na igreja. Na igreja, está pulando.
Aí quando chega no serviço, só enrola, fala mal de todo mundo, ignora a obrigação, a função. O patrão diz e fala: não vejo a hora desse daí desistir, porque eu não posso mandar embora. E é cristão, é religioso, gente que pecou a vida toda. Aí hoje, só porque está conseguindo disfarçar e esconder, quando vê alguém que não disfarça e não esconde, mata. Cuidado com a religiosidade. Outra, abra aí sua Bíblia comigo, e eu quero ser veloz. Salmo de número 1, verso 1. E aqui eu queria perguntar para você: quem é o seu exemplo? Quem você imita? Quem é que você está seguindo? Onde é que você está sentando? Que mesa que você come? Quem divide as suas intimidades? Quem é o seu conselheiro? Um cristão verdadeiro, ele não segue exemplo ímpios. Olha o que diz aí: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba aqui, porque isso daqui tem gente que interpreta tudo errado. Pastor, quer dizer que eu não tenho que conversar com ninguém? Tem, desde que você leve aquele que você está conversando a entender o que é ser cristão. Pastor, eu posso sentar com meus amigos lá na hora do almoço, lá é tudo não crente? Pode. Seja você no meio deles o Cristo. Seja você no meio deles o cristão. Eu desafio que os irmãos que almoçam com pessoas, convide eles amanhã na hora do almoço para orar com você, agradecendo pela comida. Amanhã chegar no trabalho, se tiver um amigo seu, fala: vamos fazer uma oração agradecendo pela comida. Chegar no seu serviço, chame o seu amigo de trabalho e diga: vamos orar para que esse dia de trabalho seja abençoado, para que a gente não se canse tanto, para que tudo dê certo. Vamos fazer uma oração aqui para o patrão dar um aumento para nós hoje. Influencia as pessoas. O problema é que a gente vai no embalo dos outros, irmãos. Só que aqui diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos. Não peça conselho da sua vida espiritual para quem não é espiritual. Você vai perder. Não vai ter bom conselho. O conselho é briga, para, desiste, larga, vai para cima que você tem direito. Você é crente, mas você não é bobo. Pega o conselho de Cristo. Não se detém no caminho de pecador. O que é isso? Não pratica o que os pecadores praticam. Quando vê um grupinho de 10 fazendo tudo errado, se afasta. Só que nós temos feito isso. E aí nós hoje não temos esse conselho do salmista, nós temos o conselho de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 13. Aí nós temos o conselho de Cristo. João capítulo 13, versículos de 13 a 15, quero ler para os irmãos. A Bíblia diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus nesse momento ele diz: olha, eu sou Senhor. É certo isso aí. Eu sou o maioral aqui, eu sou. Só que eu vou deixar o exemplo para vocês. Eu vou lavar o pé de vocês, para que vocês lavem o pé um dos outros. Eu vos deixei o exemplo para que vocês não só olhem e comentem, mas que para que vocês façam de igual forma. Quem é o nosso modelo, irmãos? Quem você se inspira para vestir? Quem você se inspira para falar? Por quem você copia? Quem você imita? Preste atenção nessa noite. Temos um convite para dizer que eu e você devemos imitar o Senhor, devemos imitar o nosso Senhor. Nós temos uma outra coisa, que um cristão verdadeiro, e ele conhece a Deus, ele não é um coitadinho. Quantos cristãos hoje só reclamando? Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Tem um ditado que diz que é que nem aquela galinha da Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco.
Não sei se a galinha da Angola aqui na Itália fala tô fraco, mas no Brasil ela fala tô fraco. Quantos irmãos estão vivendo como o povo do Egito? Reclamam de tudo. São os mais humilhados dos homens. Reclamam da roupa que veste, reclamam da comida que come, reclamam do trabalho que tem, reclamam da esposa que tem, reclamam dos filhos que tem, reclamam de tudo. Não consegue olhar pelo lado da gratidão. E quando você vê um crente se fazendo de vítima, não, porque eu estou sofrendo, irmãos, olha para o mundo. Ergue tua cabeça, pede ajuda em oração, mas continua. Para de dizer que Deus não está te ajudando. Para de dizer que Deus não tem controle sobre sua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz algo muito importante. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui ele está falando do povo do Egito, irmãos, que não sabia agradecer a Deus pelo que já tinha e ficava reclamando do que não tinha. Quantos cristãos estão andando assim? Ai, não dá para vir não na igreja, eu estou com tanta luta, eu não consigo mais, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Você consegue, quem te ajuda é Cristo. Mas tem que parar de se vitimizar e tem que entender. Para os brasileiros que chegam, irmão, chegou aqui sem documento, sem ter estudo, não fala a língua, você acha que vai ser fácil? Ai, está tão difícil, meu irmão, mas vai ficar fácil. Se esforça, se anima. Muitas pessoas tentam pôr a culpa em Deus daquilo que eles não querem fazer, e ficam sempre dizendo, ai, tadinho de mim, tadinho de mim. Ei, você pode sim vencer, mas você tem que se pôr em posição. Se te mostrares fracos no dia da angústia, as tuas forças serão poucas. Quanto crente frouxo, quanto crente que basta um grito com, irmãos, levanta a tua cabeça. Cristão que é cristão vê a fogueira e diz, eita glória, é para lá que eu vou. Vê a cova dos leões e diz, pode jogar. Vê a fornalha e fala, pode jogar. Nós temos que hoje aprender que Cristo sofreu e nós vamos sofrer também, mas Ele vai estar conosco, a alegria dele vai estar conosco, e nós vamos ter paz não só lá no céu, aqui também. Um cristão que só vive reclamando, irmãos, não aprendeu a ser cristão. Um cristão que só vive assim, não aprendeu. Talvez você está andando errado. Aprenda hoje a olhar para o céu e dizer, eis que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem crido? Então comece a ter as características de quem você crê. Outra coisa, um cristão verdadeiro que não fala de Jesus para ninguém, isso não existe. E eu repito, aí eu faço outro convite. Quantas pessoas você convidou para vir para a igreja esse ano? Não crente de outra igreja, porque hoje está todo mundo querendo convidar crente de outra igreja. Vamos para a minha igreja é melhor, sua igreja é melhor, irmão. Convide não crente. Quantos não crentes você teve coragem de ligar e falar, vamos lá na igreja comigo hoje, vai ter um culto? É pouquíssimo. Essa característica dos discípulos que nós estamos perdendo. Foi feito um evangelismo terça-feira aqui. Terça-feira que vem vai ter de novo, 7 horas da noite, eu vou avisar os irmãos, vai vir todo mundo, hein? Nós vamos sair por aqui. Muitas pessoas não pegaram novamente. Muitos dizem que são ateus. Um homem disse, foi a melhor coisa que eu recebi hoje. Uma pessoa disse que a fé dela é em ETs. A gente às vezes, irmãos, nós não sabemos, mas alguém disse, falou, foi a melhor coisa que eu recebi hoje.
Glória a Jesus. Se ele vai ler o folheto, nós não sabemos. Se ele vai vir aqui no culto, nós não sabemos. Mas nós temos que ter essa característica. Irmãos, viu alguém no ônibus triste? Tenta ficar olhando para ver se ele dá um sorrisinho. Se olhou olho com olho, fala: bom de olho, não. Tudo bem? Bem. Dio ti benedica. Aleluia. Che Dio possa fare di questa giornata bella per te. Fala alguma coisa de Jesus, pelo amor de Deus. Aleluia. É os famosos cristão 007. Só ele sabe que ele é. Vamos ficar de pé? Deus nos chama nessa noite, irmãos, a ter uma vida cristã verdadeira. Aleluia. A ter uma vida cristã cheia do conhecimento de Cristo. E eu convido você a olhar para si e começar a procurar em você as características de Jesus: fidelidade, humildade, mansidão, autocontrole, amizade verdadeira, cuidado, fala o que deve, escuta o que deve, olha para o que deve. Quando vê alguma coisa que não vai bem, resolve, corrige. Quando erra, pede perdão. Quando está andando no caminho errado, que alguém diz está errado, fala: obrigado por me avisar, e sai do caminho errado. Se esforça, irmão. O tempo é mau. O tempo é difícil. O tempo é onde muitos vão abandonar a fé por causa da iniquidade. O amor está esfriando. A religião virou centro de piada para muitos que estão aí fora, mas ainda continua sendo o Evangelho. Como disse Paulo em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar você, eu, italiano, brasileiro, romeno, chileno, africano, seja qual for a nação. Esse Evangelho tem poder. E aí Paulo diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Faça uma pesquisa. Antigamente falava na igreja: quem quer ser pastor? Um monte de gente. Faça a pergunta aqui hoje, que eu sei de cor: Pedro e Marco, 2 crianças. Não sei se os irmãos viram domingo, os dois estavam, até choravam os 2 domingos aqui. Não sei se um chorou porque o outro chorou, mas estava chorando os 2. Com a mãozinha levantada, os olhinhos fechados, dá vontade de dar um abraço, irmão. Aleluia. Mas era para você dizer: eu quero ser um missionário do Senhor. Eu quero ser um homem de Deus. Essa é a característica maior que está faltando hoje. Porque cartão de membro todo mundo tem, mas presença de Deus só tem quem ama a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos pedir essa presença. Sabe, eu fui embora domingo, e os irmãos sabem que nós não queríamos ir embora domingo, né? O culto demorou até acabar, demorou 1 hora para acabar. Mas eu fui falando para Deus: Senhor, ajuda cada um dos irmãos a viver isso no dia a dia. Amanhã lá no trabalho, essa presença. Está lá com dificuldade, dizer: glória a Deus, que é só aqui na terra. Sabe a dificuldade, volta? É só aqui. Glória a Jesus. É só aqui, Sérgio, que vai ter essa agonia. Quando a trombeta fizer bom, eu não sei o som que ela vai fazer. Se ela vai fazer tom, 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 se vai fazer bom, eu não sei. Só sei que ela vai soar. E quando ela soar, lá não há mais dor, lá não há mais lágrima, fadiga, tentação. Lá é glória, a presença dele, a gente glorificando e cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Alegre o teu coração nessa noite. Pede para ele: Senhor, enche-me da tua característica, enche-me da tua característica. Eu quero me parecer com o Senhor. Isso dói, porque tem hora que a gente vai sofrer. A lapidação demora, mas quando ela tira, você está limpo daquele pedaço. Vamos orar? Deus abençoe os irmãos nessa noite. Vai em paz com Deus no seu coração.